hoje é a oração no Getsemane. A oração de Jesus no Getsemane. Já falamos na semana passada, ou retrasada, sobre a agonia, né? A angústia no Getsemane. E hoje estaremos falando sobre a oração no Getsemane. Abra as nossas Bíblias, queridos, no Evangelho que escreveu Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 40 até o 46. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 40 até o 46, que diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus queridos irmãos, quando falamos aqui da oração de Jesus no Getsemane, nós vemos que no estudo passado nós falamos sobre a oração ou a agonia no Getsemane. E hoje nós vamos falar sobre a oração no Getsemane. Pastor, essa é a terceira ocasião em que Jesus orou sozinho. Orou sozinho à noite, em momentos críticos no seu ministério. Nós vemos que em Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz: levantando-se de manhã bem cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. No Getsemane, meus queridos, Jesus, ele orou humildemente. No Getsemane, Jesus orou agonicamente. No Getsemane, Jesus orou perseverantemente. E também no Getsemane, Jesus orou triunfantemente. Pastor, o que nós aprendemos com a oração no Getsemane? E a oração de Jesus e dos discípulos naquela noite escura, naquela noite pesada. Eu vejo aqui Jesus sendo o nosso maior exemplo da oração em tempos de angústia. Por que, pastor? Porque orar quando tudo está bem é fácil. Orar quando tudo vai bem é fácil. Agora, orar quando as coisas estão difíceis, orar quando as portas estão fechadas, orar quando inimigos estão te perseguindo, orar quando pessoas que eram para estar do teu lado, hoje estão negociando você, traindo você.
É difícil. Orar quando você está a caminho do palácio é fácil. Você levanta a mão para o céu e abre aquele sorriso nos lábios e é fácil. Mas orar quando você está a caminho da cruz é difícil. Aprendemos algumas coisas com a oração de Jesus no Getsemane. O nosso primeiro grito na hora da dor deveria ser em forma de oração. Mas muitas das vezes na hora da dor, o nosso primeiro grito é em forma de reclamação. Muitas das vezes na hora da perseguição, o nosso primeiro grito é em forma de desgosto, murmuração, talvez até blasfêmia. Mas Jesus não. Jesus nos ensina que na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da perseguição, na hora da traição, o seu maior grito foi na oração. O que diz o livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, ali o salmista diz: invocar-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quantas vezes na hora da angústia, quantas vezes na hora da dificuldade, você só soube reclamar, você só soube murmurar, você só soube praguejar. Na hora, muitas das vezes, da perseguição, você não soube enfrentar de frente, mas você fugiu como um covarde. Na hora de falar a verdade, você, em vez de falar a verdade, você se omitiu, ficou quieto. Jesus nos ensina grandes coisas no jardim do Getsemane. Pastor, Tiago, ele nos aconselha, Tiago, irmão de Jesus, lá no capítulo 5, versículo 13, ele diz bem assim, ó: está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Mas quem é que consegue orar, pastor? Hã? Quem é que consegue orar sabendo que tem uma cruz ali? Quem é que consegue orar sabendo? Nós não sabemos, mas pelos olhos da fé, nós conseguimos enxergar o inimigo ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Mas Jesus enxergava. Jesus sabia. Naquela noite que Jesus estava partindo o pão, naquela ceia onde todos estavam ali reunidos, Jesus sabia que tinha um traidor ali perto. Mas mesmo assim Jesus continuou partindo o pão. Pastor, como é que nós conseguimos fazer isso? Partir o pão mesmo sabendo que o inimigo vai ser servido? É porque Jesus nos chamou para fazer o bem. Verdade. Jesus não nos chamou para aceitar as coisas erradas. Tem muitas pessoas nos dias de hoje aceitando coisas erradas, achando que isso é fazer bem. Não, fazer bem é você falar a verdade, é salvar vida, é botar remédio aonde há ferida. Não importa se vai doer ou não, mas o ardume vai trazer a cura. A infecção traz o amputamento do membro. Agora eu vejo, Jesus não apenas orou no Getsemane, irmão Cida e irmã Elisete, mas ele também ordenou aos seus discípulos que orasse. E apontou, além da oração, a vigilância. Não adianta nós orar. Não adianta nós passar a noite orando, se no amanhã, quando nós se levantar, nós não vigiar com a nossa boca, nós não vigiar com as nossas atitudes, nós não vigiar com a nossa maneira de ser perante o mundo, não adianta de nada. Jesus chamou os discípulos para a oração, mas falou também: vigia. Não adianta você vigiar sem oração. Por quê? Porque é através da oração que você tem discernimento. É verdade. Entendeu? Agora eu vejo que Jesus apontou a oração e a vigilância como um modo de escapar da tentação.
Como é que escaparemos da tentação, pastor? Sem oração nós nunca escaparemos da tentação. Nós nunca sobreviveremos à tentação. E olha alguns aspectos importantes que nós vamos falar a partir de agora. Primeiro, estamos falando da oração, ela é triunfadora. Quando falamos que a oração é triunfadora, antes de eu dar a palavra aqui para o diácono Cido, para ele nos ajudar aqui, eu quero só dar um ponto interessante aqui. Na oração triunfadora de Jesus, ele deixou 8 de seus discípulos em um lugar à parte do jardim e levou consigo Pedro, Tiago e João para orar num lugar mais retirado. Por que, pastor, que Jesus deixou 8 lá e levou 3? É que tem certos discípulos que não adianta convidar para fazer algo a mais, eles não vão resistir, não vão entender. Primeiro eles precisam aprender a orar. Primeiro eles precisam aprender a ser comprometido. Primeiro eles precisam aprender a ser leal, para depois eles enfrentar algo mais sério. Não adiantaria Jesus levar os 8 ou os 11 lá para cima, eles não iriam entender. 3, e essa foi aqui a 3ª vez que Jesus compartilhou uma ocasião especial com esses 3 discípulos. A primeira vez foi quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, lá em Lucas capítulo 8 e 41. Todo mundo foi, até a multidão foi junto. Mas quem Jesus colocou para dentro, para ver o milagre acontecer? Apenas aqueles que tinham fé, apenas aquele que acreditava na palavra, apenas aqueles que eram pessoas que tu dizia e eles diziam amém. Não duvidavam da palavra que saía da boca de Jesus. A outra vez foi quando Jesus foi lá no Monte da Transfiguração, em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Nós vemos Jesus também lá, e Pedro, Tiago e João lá junto com eles também. Pastor, agora eu vejo algo interessante. Em primeiro lugar, nesse estudo, eu vejo aqui, considerando alguns aspectos especiais da oração de Jesus, eu vejo a posição em que Jesus orou. Em que posição Jesus orou lá no jardim? Jesus orava no jardim. Entendeu? Presta bem atenção, capítulo 22, versículo 41, ali nos dá ali a posição que Jesus orou. Entendeu? O Deus eterno, Criador do universo, sustentador da vida, Ele está de joelho. Ele está ali lutando contra as potestades, contra o mundo infernal, de joelho, com o rosto em terra, se humilhando. Entendeu? Assim está registrado. Os evangelistas, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma grande diferença hoje está aí, meus queridos irmãos. Muitos têm deixado de se prostrar diante de Deus, e por isso a vontade de Deus hoje não está sendo mais prevalecida na vida das pessoas. Hoje não está mais favorecendo a vontade de Deus, e sim a vontade do homem. Pastor, como é que eu consigo deixar Deus agir na minha vida? Se prostrando, seguindo o exemplo de Jesus, colocando o rosto em pé, colocando o teu orgulho no chão, colocando a tua posição no chão, dizendo: Ele é grande e eu sou pequeno. Glória a Deus, é verdade. A posição em que Jesus orou naquele jardim. Diácono Cido, o Rei da Glória,
está prostrado em uma humilde posição. Está com o rosto no pó. Está dizendo, Pai, é a tua vontade, não a minha. Olha só, presta atenção. Deus, Jesus se prostrou, joelhou, orou com o rosto no chão, sinal de humilhação. E muitas vezes, como o pastor falou aqui, nós não se humilha perante a Deus, nós quer ser, às vezes, duro, mas se Jesus Cristo se humilhou para conseguir a graça do Pai, vamos pegar as minhas palavras, irmão, aqui, ó. Tiago 4, 7, sujeitai-vos, pois a Deus, ressuscitar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Número 8, chegai vós a Deus, e ele chegará a vós. Limpais as mãos pecadoras e o vosso duplo ânimo, purificar os coração. Então, irmão, se nós não se humilhar perante a Deus para tirar o pecado do nosso coração, tirar a maldade, não vamos chegar perto de Deus. Nunca vai chegar a ter a humilhação que Deus fez, mas Deus se humilhou, era puro de coração, e nós, para chegar, fazer um terço da parte, às vezes nós, por egoísta, nós não conseguimos chegar a fazer isso, mas nós sim venha pegar o que Deus, Jesus fez ali, se humilhar e orar. Às vezes não adianta só orar, como o pastor falou aqui, mas se não humilhar, falar, Pai, eu estou aqui, tentar se render, tirar, limpar as mãos do pecado, não vai adiantar de nada. Então que nós possamos falar, Senhor, vou humilhar, vou pôr a cara no pó, vou joelhar, vou chorar, vou se rasgar perante de Deus, se for possível. Amém? Interessante, irmã Elisete, vou pedir uma participação da irmã Elisete também. Por quê, pastor? Porque o círculo de oração é um departamento da igreja e as irmãs, elas têm se colocado de joelho também. E muitas das vezes, através das orações das irmãs, do círculo de oração, a igreja, os obreiros, as famílias têm permanecido de pé. Mas eu penso que há uma grande guerra quando nós decidimos dobrar o nosso joelho. Satanás hoje não quer que nós dobramos o joelho. Hoje está vivendo um evangelho gospel, onde muitas das vezes o povo tem se privado ou evitado se dobrar ao joelho. Pastor, mas eu consigo orar sentado, eu consigo orar de pé. Sim, o fariseu também conseguia orar de pé, mas a oração dele não subia. Quando eu estou falando de orar de joelho, a primeira oração, a primeira posição, não é a posição física, e sim a posição espiritual. Humildade. Como é que eu me coloco de joelho, pastor? Primeiro, para você se colocar de joelho, você precisa dizer: eu renuncio o meu ego, eu renuncio o meu orgulho, eu renuncio a minha vontade, e agora eu vou para a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu decido me jogar aos pés do Senhor, eu vejo Daniel se prostrando, dizendo assim: mesmo que me jogue lá na cova dos leões, eu não vou parar de buscar ao Senhor. Eu vejo Sadraque e Mesaque também dizendo assim: mesmo que me aqueça 7 vezes a fornalha, eu não vou parar de adorar o nome do Senhor. Irmã Elisete, e pôs-se de joelho. Essa palavra é muito forte para nós nos dias de hoje. Como o pastor diz, quando a gente está nos momentos mais difíceis, muitas das vezes a gente, em vez de nós buscarmos ao Senhor, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Mas não é isso que Jesus fez. A primeira coisa que ele fez foi subir no monte e orar. E se rasgar diante do Pai. É verdade. É o momento da gente, é o que devemos fazer. Foi um exemplo, né, que ele nos deixou. Que esse exemplo está lá também na oração que ele ensinou os discípulos, Pai Nosso. Que nós temos que se humilhar.
se rasgar, se dobrar perante o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. A atitude de Jesus lá no Getsemane, nós vemos que aqui nós encontramos três coisas que nos chamam a atenção sobre a atitude de Jesus lá na oração. E o primeiro ponto que nós encontramos aqui foi a submissão. Submissão. Nós vemos ali no capítulo 22, versículo 42. Jesus orou bem assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Irmão Cido, quando nós vemos Jesus, o nosso grande professor, ele se prostrar diante de Deus em oração, e na oração ele dizer: Pai, se possível, seja feita a tua vontade. Aí que está a diferença de você colocar o teu rosto no pó. Por que, pastor? Porque nós somos pó, viemos do pó. E quando nós nos humilhamos ao pó, nós queremos passar uma mensagem dizendo: Deus, nós não somos nada diante de ti, Criador do céu e da terra. Criador nosso. O escritor diz que aquele que fez esse pronunciamento, ele possui as duas naturezas. Ao mesmo tempo, entendeu? Uma, a vontade divina, e outro, a vontade humana. E quando Jesus orou: não se faça a minha vontade, ele pretendia mostrar que era a sua vontade humana que não podia prevalecer. Quando Jesus dizia na sua oração: Pai, seja feita a tua vontade, Jesus estava querendo dizer na sua oração: não é eu que decido, Pai, é tu que decide. Não é eu pó, não é eu carne, não é eu criatura, mas sim Deus, tu Criador, tu glorificado, tu exaltado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu é o que decide, não é eu. E para nós estarmos no centro da vontade de Deus, para nós estarmos no centro da vontade e da direção de Deus, quem decide, seja para onde for, é Ele e não nós. O que tinha nesse cálice que levou Jesus a fazer esse tipo de oração? Por que, pastor? Jesus, ele orou pedindo: Deus, passa de mim esse cálice. Mas o que é que tinha nesse cálice? O que tinha de tão sério nesse cálice que Jesus pediu para passar dele? Aquele que estava ligado em Deus, olha só, como outro haveria de ser abandonado por Deus, como nenhum outro. Olha só, Jesus ele fala: seja feita a minha vontade e não a tua. Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Jesus, ele falou ao contrário do que Adão falou. Adão fez a vontade dele, não a vontade de Deus. Adão falaria assim: seja feita a minha vontade e não a tua. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles decidiram fazer a sua vontade. Mas Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele fez ao contrário que o primeiro Adão fez. Ele fez ao contrário, ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Interessante que quando Deus fala para Adão, lá no jardim do Éden, de todas as árvores do jardim, tu pode comer, menos essa, porque essa não é da minha vontade você comer. Adão faz diferente. A Eva olha para a fruta, a Eva sente desejo, a Eva vai lá e possui, a Eva vai lá e come. Não era da vontade de Deus. Agora, eu vejo Jesus no jardim do Getsemane, com o cálice da ira, o cálice do pecado, a cruz estava diante dele. Agora Deus coloca a cruz diante de Jesus, e
Jesus fala bem assim para Deus: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. É uma grande diferença, uma grande diferença. Essa frase ali que Jesus falou em oração, abriu a porta da salvação para todos os pecadores caídos. Porém, a vontade de Adão lá no jardim do Éden abriu a porta para o pecado, para todos os que eram santos, para todos os que eram perfeitos da face da terra. Pastor, Jesus, ele não simplesmente teve de sofrer, mas no fim também quis sofrer, porque era da vontade do Pai. Era da vontade do Pai. A sua cruz, nós vemos, a sua cruz foi a cada momento, apesar das lutas imensas, é um caminho trilhado conscientemente. Jesus sabia por que ele veio ao mundo. Jesus sabia por que ele nasceu. Jesus sabia qual que era a sua missão. Muitas das vezes o inimigo tem tentado tirar nós da missão, por que nós viemos ao mundo. Jesus não saiu da rota. Enquanto ele era pequeno, a responsabilidade do cuidado da vida dele era dos pais. Por isso que o anjo aparece para José e diz: toma o menino e a mãe foge para o Egito, porque Herodes há de procurar matar. Olha só, Satanás querendo tirar, muitas das vezes, nós da missão e do centro da vontade de Deus. Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E agora aparece de novo Satanás lá, para tirar Jesus do foco, para tirar Jesus do centro da vontade de Deus, para tirar Jesus da vontade do Pai, em ser testado, provado e aprovado. Mas Jesus resistiu Satanás no deserto. Agora eu vejo, meus queridos irmãos, uma ação sua é um caminho trilhado conscientemente. Em João capítulo 10, versículo 18, a irmã Elisete estará lendo para nós. Nós vemos ali ele sendo entregue, mas também entregou a si mesmo. Satanás pensa que entregou Jesus. Satanás pensa que matou Jesus. João 10 e 18. Satanás pensa que tirou a vida de Jesus. Ele se enganou. Por quê, pastor? Porque Jesus se entregou voluntariamente. Ele não foi obrigado. Deus não obrigou ele a morrer, não. Ele veio, nasceu, cresceu e se entregou para que nós pudéssemos hoje ter o direito de salvação. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 18. A irmã Elisete estará lendo para nós. Acompanha aí. Ninguém me tirará de mim, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ninguém me tirará de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Outra coisa que nós entendemos, além da submissão de Jesus, foi a intensidade. Intensidade, pastor, intensidade. Quando nós vemos Mateus, Marcos, ele informa que Jesus orou 3 vezes. Informa que Jesus orou 3 vezes. Mas Lucas esclarece que a persistência de Jesus era dupla. Ele orou não apenas 3 vezes. Porém, ele orou mais intensamente. O que é orar intensamente? O que é orar intensamente? Interessante que aqui, quando fala 3 vezes, eu vejo aqui, Jesus ele orou 3 vezes sobre o cálice, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E todas as 3 vezes, ele voltou
para os discípulos e encontrou-os adormecidos. Jesus, 3 vezes, ou intensamente, como diz aí nos evangelhos, orando e os discípulos adormecidos. Agora, Diácono Ciro, como seria importante para Jesus receber o apoio dos discípulos naquela hora? Se Jesus convidou eles para ir junto, entendeu? Era porque Jesus ali era humano. Jesus precisava de companheiros. Entendeu? Estou falando Jesus homem. Quantas vezes você precisa de companheiros, mas só se apresenta colegas? Qual é a diferença? Eu preguei lá em Roquempo semana passada. Qual que é a diferença do companheiro e do colega? O colega na hora da luta, ele se afasta de você. O colega na hora do bem bom se afasta de você. O colega na hora da crítica, ele se afasta ou até entra na crítica contra você. Companheiro não. Companheiro, ele está contigo na hora da abundância e na hora da crise ele está contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram companheiros. Enquanto estavam dentro do palácio, irmã Lisete, é companheiro daqui, companheiro dali, pode contar comigo. Agora, quando é para enfrentar o Nabucodonosor, quando é para entrar dentro da fornalha, quando a fornalha está aquecendo 7 vezes mais, aí tem alguns que fogem. Tem alguns que saem para outras direções. Esse tipo é colega. Não dá para contar com esse tipo de pessoa. Nem no Getsemane, nem em lugar nenhum. Porque nunca estarão disposição para fazer algo a mais. Para subir um pouquinho mais além com Jesus. Não, eles preferem ficar no lugar do comodismo. No lugar do sono. No lugar da dormência. E Jesus precisa de alguém para subir mais além, para ir um pouquinho mais acima no Getsemane, para ir lá virar noite em oração, para ir lá algo a mais. Pastor, quando eu vejo Jesus aqui agora, nas 3 vezes que Jesus estava orando para pedir, Deus, passa de mim esse cálice, eu imagino agora Deus dizendo assim, não tenho para quem passar. E mesmo se eu tivesse as 3 pessoas que você escolheu para subir contigo mais além, dá uma olhadinha, está dormindo, está adormecido. É você mesmo. Não tem outra pessoa para carregar essa cruz. Não tem outra pessoa para ser coroado com espinho. Não tem outra pessoa que vai resistir os tapas. Não tem outra pessoa que vai resistir a cruz, o peso da cruz, a agonia do pecado. Não tem outra pessoa. Aí Jesus fala, então faça a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. A intensidade, irmão Cido, olha só, o escritor diz aqui que Satanás, ele pressionou Jesus de modo mais duro do que em qualquer outro momento. Ali no Getsemane, a prova foi mais pesada do que no próprio deserto. Quantas vezes as pessoas já desistem no deserto? Imagina o Getsemane. Mas nós precisamos enfrentar o Getsemane, pastor. Nós precisamos, a Bíblia diz, aquele que quer servir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas como é que nós vamos seguir a Jesus? Se quando é para subir ao monte da oração, quando é para subir ao monte da conversa com Deus, nós muitas das vezes vamos para o conformismo. Vamos para a dormência. Irmão Cido, Jesus ele procurava ali interceder, ele orava intensamente, ele repetia a oração, ele intensificava a oração, por quê? Porque ele sabia que ele levantando dali, ele tinha que estar preparado para o que der e vier. O que você me diz, irmão Cido? Pastor, eu escrevi no intensamente, ali eu penso, minhas palavras, imagine a dor, o sofrimento que ele estava falando assim, eu não posso contar com ninguém. Se eu falo para fulano,
não está. Se fulano não está preparado, então tem que ser eu mesmo. Então, eu imagino ali o sofrimento. Sofrimento e o peso, a responsabilidade pelos meus pecados, pelos pecados dos outros. Mesmo sabendo ali o traidor que foi traído ali, já tinha traído, feito a sentença, mas estava ali intercedendo e orando e falando, só tem eu, Pai. O traidor estava na oração? Não. O traidor não participa de oração, irmão. Hã? Traidor não participa da oração. Sabe aonde que andam os traidores? Anda com os inimigos. Senta com os inimigos. Entendeu? Valoriza os inimigos. Muitas das vezes, os discípulos sofrem porque traidores, em vez de estar junto com os discípulos na hora da oração, na hora do Getsemane, estão lá sentados com os inimigos. É mais fácil eles dizer que o errado está certo do que dizer que o certo é certo. Não aceito a verdade, questiono a verdade. Se o inimigo dizer que a verdade é mentira, eles dão apoio mais para o inimigo do que para a verdade. Aonde estava o traidor? Não estava na hora da oração. Nem lá junto com os fraquinhos e nem lá junto com os fortes. Estava lá junto com os inimigos. Peraí. Agora eu vejo algo interessante ainda, mais um que nós precisamos aprender na Bíblia. Está lá no capítulo 14 de Marcos, versículo 33. Nós vemos aqui a agonia. Agonia que Jesus passou lá no Getsemane. A agonia, pastor. Marcos 14, 33. O que diz lá? Ele tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Por que será, pastor? Marcos fala que Jesus toma Pedro, Tiago e João. Será que eram os mais próximos de Jesus? Será que eram os que estavam mais constantes com Jesus? Será que eram os mais íntimos de Jesus? Conhecia o que estava para acontecer? Jesus, ele passou esse assunto para Pedro, Tiago e João ali. Não podia passar para os outros, que os outros não iriam entender. Por que Pedro, Tiago e João entendiam ali? Porque talvez eles se aplicavam mais à oração. Eles não iam discernir particularmente, mas espiritualmente. Quando Jesus diz bem assim, ó, e começou a ter pavor e angustiar-se. Ali o negócio era espiritual. Jesus não apenas foi tomado de pavor e angústia, mas ele não apenas disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte, mas o evangelista Lucas, ele registra no capítulo 22 e 44 de Lucas, ele diz bem assim, ó, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você já imaginou? Imagina, o seu suor, era de noite, não era tão quente assim. Mas imagina a agonia de Jesus, imagina a guerra espiritual contra a carne ali, a ponto de Jesus começar a suar suor, e esse suor cair na terra, como sangue, gotas de sangue, quem sabe sangue que coalhava na terra. Que agonia era essa, pastor? Que aflição era essa, pastor? Que tristeza era essa, pastor? A ciência médica denomina esse fenômeno de diapédese, causado por uma violenta emoção ou comoção mental. Jesus ali estava numa guerra espiritual. Ele sabia que o cálice era um cálice amargo. Entendeu? E foi esse realmente o ponto culminante do sofrimento de Jesus, a sombra da cruz. Ninguém mais resistiria a esse cálice. O próprio Pedro que falou lá no cenáculo, olha, estou pronto para morrer no teu lugar. Jesus estava vendo que ele iria ali no jardim, no local de oração,
ele iria meter a espada na orelha de alguém. E estava pronto. Estava pronto, pastor. Jesus falou, ora. Ora para que vocês não sejam pegos em tentação. Ora para que vocês não sejam pegos na aflição. Mas Pedro sempre dizia, eu estou pronto. Eu oro. Tá bom o tanto que eu estou orando. Eu oro, pastor. Eu oro, Jesus. Eu oro, mas na hora da provação, está usando a espada. Na hora da provação, não consegue perdoar. Na hora da provação, não consegue falar a verdade. Não consegue separar o que é imundo do que é santo. Na hora da provação, muitas das vezes, você se acovarda. Na hora da provação, muitas das vezes, nega Jesus. Por que, pastor, nega Jesus? Por causa de amigos? Por causa de companhias? Por causa disso, de influência? Se tivesse vida de oração, não negaria. Entendeu? Se tivesse vida de Getsemane, não negaria. Saberia o quanto Jesus sofreu para me salvar e para te salvar. Para nos salvar. Outra coisa que nós encontramos aqui, além da intensidade e da agonia, foi a intimidade na oração. Manisete, intimidade na oração. Quando você entra para orar, quando você entra diante de Deus, quando você entra aos pés de Jesus, a intimidade, a Marta, ela questionou Jesus, manda a Maria vir me ajudar, mas Jesus falou, a Maria escolheu a melhor parte, estava ali pertinho de Jesus, estava ali perto, intimidade com Jesus. O que você fala de intimidade com Deus? Intimidade com o Pai, onde você sente a voz dele, onde você ouve ele falar, sente o toque dele, a presença dele ali. Muitas das vezes você está sozinho, você está em angústia, você está em lágrimas, mas você tem intimidade com o Pai, coisa que o mundo não entende. Aleluia. É verdade. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente sente, a gente escuta a voz suave dele falar com a gente, porque eu já senti, Aleluia. eu já ouvi a voz do Senhor, do Espírito Santo falar comigo, num momento bem difícil da minha vida. E intimidade é você estar em constante, não importa o lugar onde você está, é estar com o pensamento voltado para Deus o tempo todo. Você falando com o Senhor em espírito, está trabalhando, está onde você está, não importa o lugar. Você está em contato com o Senhor, falando com Ele, meditando na palavra. A intimidade é buscar a presença do Senhor constantemente no seu pensamento e dentro de casa, em qualquer lugar, na palavra com o Senhor. E isso é intimidade, é você renunciar ao seu eu, dos momentos de muita angústia, se voltar ao Senhor, que é só Ele, porque não tem outra saída, é só Jesus. É buscando a presença dele o tempo todo falando com Deus, nas pequenas coisas da nossa vida, e ser grata a Ele em todo o tempo, ser muito grata ao Senhor, porque na palavra dele diz que nós temos que ser grata a Ele em todo o tempo, não importa a circunstância, se estamos passando por problemas, se estamos na bonança, temos que ser gratos ao Senhor. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus pelos momentos que já tive e tenho com o Senhor, de ouvir Ele falar comigo, de ver assim as respostas das minhas orações que o Senhor tem feito na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É intimidade, é estar buscando Ele constantemente. Não importa onde você está, não importa a circunstância. E nós não podemos perder a fé. Glória a Deus. E perseverar. Independente do problema, nós temos que perseverar. Aleluia. Aleluia. Não perder a fé. Não desacreditar. Ainda que o vento esteja contrário, nós temos que buscar o Senhor a si mesmo. Interessante, meus amados irmãos, quando falamos de intimidade. Intimidade na oração.
Olha só, em Marcos capítulo 14, versículo 36, o evangelista Marcos, ele diz que Jesus orava, dizendo bem assim: Abba, Pai. Abba, Pai. Quer ver? Alguém pode ler para nós? Marcos capítulo 14, 36. Olha só, a irmã Elisete já achou? Olha aqui, olha só o que diz a Bíblia ali. E disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Meus queridos irmãos, olha a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Olha a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Esse termo, Abba Pai, em aramaico, quer dizer meu pai ou papai. Olha a intimidade que ele tinha com o Pai. Entendeu? Hoje nós vemos famílias em que filhos não têm intimidade mais com os pais. Entendeu? Não tem mais o carinho com o próprio pai. Não tem mais o amor para com o pai. Em vez de chamar de pai ou papai, estão chamando o cara, o meu, o bicho, o tu. Perderam, além do respeito, perderam a intimidade. Mas Jesus, mesmo na hora da aflição, mesmo na hora do choro, mesmo na hora da angústia, mesmo na hora que a vontade não era dele, mas era do Pai, ele ainda continuava sendo íntimo do seu Pai, chamando o Pai de papai e ainda dizendo: todas as coisas que são possíveis. Glória a Deus. Tu podes tudo. Se tu quiser, tu pode mudar. Tu pode tirar esse cálice de mim. Mas afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. Íntimo. Ele era íntimo do Pai. Ele reconhecia a autoridade do Pai. Ele respeitava a autoridade do Pai. Ele aceitava a direção do Pai. E ele aceitava também a decisão do Pai. Ele não deixou de amar o Pai só porque o Pai disse: filho, eu quero que você beba esse cálice. Não. Ele aceitou. Ele aceitou a decisão do Pai. Mas ele, antes aqui ele falou: Senhor, Abba Pai, todas as coisas que são possíveis. Verdade. Se tu quiser, tu pode fazer o extraordinário se tu quiser. Papai, quantas vezes, irmão Ciro, nós chegamos diante do Pai e só sabemos dizer assim: papai, tu sabe, tu pode, tu consegue reverter essa situação, tu consegue mudar esse comportamento, tu consegue salvar, papai. Eu não consigo, tu consegue. Eu vejo o profeta Ezequiel lá no capítulo 37, quando o pai pede para o filho, quando o pai pede lá para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta disse: ó Senhor, tu o sabes. Eu vejo o contexto aqui, Jesus falando também: tu sabes, tudo é possível se for da tua vontade. Você tem o teu Deus como um papai querido? Você tem o teu Deus como o papai, a direção, como a presença, como ali a vontade dele? Você pode chegar diante dele e dizer: papai, ou ele está sentindo saudade da tua voz? Será que o papai, Deus, não está sentindo saudade da tua voz ou da voz do filho, que outrora dizia: pai querido, estou aqui para te adorar, para te louvar, para te bendizer, e agora eu não apareço mais em casa para falar contigo? Adão e Eva fizeram assim, não fizeram? O papai chegou lá no jardim para conversar com eles, chamando: filho, onde é que tu está? Adão, cadê você? Irmão Ciro,
Papai está com saudade de alguns. Verdade. Papai tem saudade de você. Verdade. Quando o pai chama, né? A gente diz assim, o pai chama, filho, cadê você? Muitas vezes os filhos correm, né? Igual Adão fez ali, mas a Eva, né? Correu, né? O pai de Deus já sabia que eles tinham feito errado. Mas os filhos ficam com medo. Aí o que acontece, né? Corre do pai. Não sabe se humilhar e falar, não, pai, me perdoa, pai. Quero voltar para sua casa, quero fazer tudo de novo. É tão bom falar isso pro pai, conversar com o pai, abrir pro pai, pedir conselho pro pai. Mas hoje em dia é difícil, pastor. Ninguém quer mais escutar o pai. Porque a voz do pai, às vezes, corrige, é dura, mas é com amor. Hein? Mas os filhos fugiram, Adão e Eva fugiram, Adão e Eva se esconderam. Não era culpa do pai, foi porque eles desobedeceram. Quantas pessoas hoje andam fugindo da presença de Deus, andam fugindo da palavra de Deus, achando que estão com a razão, achando que, mas está ferido, volta para a casa do pai que ele cura as feridas. Volta para a casa do pai que ele cura as feridas. Não adianta sair por aí se cobrindo de folha, se escondendo atrás de folha, que as folhas vão secar. E as vergonhas vão aparecer de novo. Está na hora de voltar a ter intimidade com o papai de novo. Está na hora de voltar a vir a conversar com o papai de novo. Jesus estava lá no Getsemane. Ele não fugiu da luta. Ele enfrentou a luta, clamou ao pai. E naquela hora, o pai o atendeu. Glória a Deus. Naquela hora, Deus enviou um anjo para o consolar. Deus enviou um anjo para lhe dar ali companhia. Muitas das vezes você procura companhia no homem, você não encontra. Mas Deus nunca, papai querido, nunca vai te deixar sozinho. Se você permanecer no centro da vontade dele. Ali o Getsemane é pesado. O Getsemane não é para qualquer um, mas o Getsemane, quem enfrenta Getsemane, quem tem Getsemane, também tem anjo para consolar. Quem não tem Getsemane, não tem anjo mandado por Deus para consolar. Aleluia! Outra coisa que nós temos aqui para nós encerrar. Sim, a oração de Jesus. O triunfo da oração de Jesus. Depois de orar 3 vezes, meus queridos irmãos, mais intensamente, pelo mesmo assunto. Pai, passa de mim esse cálice. Jesus agora apropriou-se da vitória. O Pai não passou dele aquele cálice. Então, se é da tua vontade, Deus, eu aceito. E agora, Jesus, ele encontra a paz para o seu coração imbuído, que estava ali sofrido pelo que ele iria passar ainda. Mas agora, através da oração, a oração intensamente, a oração na presença do Pai, agora Jesus estava pronto para enfrentar a prisão. Agora eu vejo Jesus está pronto para enfrentar os açoites. Agora eu vejo Jesus está pronto para enfrentar os escárnios. Está pronto para enfrentar a morte. Mas primeiro ele teve que se dobrar. Ele teve que ali se jogar no pó. Ele teve ali que intensamente pedir: Deus, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu anjo comigo para me confortar. E aí Jesus se levanta valente, se levanta aprovado. Pastor, pode bater na cara de quem está na oração. Você nunca vai ver uma pessoa perdendo o controle quando está com a vida na oração. Jesus, pastor, ele disse aos discípulos, agora quando ele se levantou: agora basta, chegou a hora, agora não adianta mais orar. Entendeu? Agora não adianta mais orar. Eis que é chegado que me trai. Quem é que chegou? Judas. E mais uma galera que ia para a oração. Não, eles estavam indo para a oração para fazer prisão, para bater, para correntar, para machucar, para dividir. Jesus, ele levantou-se não para fugir, mas para ir ao encontro da turma.
Em João capítulo 18, versículo 4 a 8, nós vemos ali: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, Jesus estava sabendo de tudo, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Olha só, Jesus se levanta da oração, irmã Elisete. Olha só, irmão Ciro, Jesus se levanta da oração. Entendeu? Se levanta da oração e vai ao encontro do inimigo. Sabe por que os irmãos de Davi não tinham coragem de enfrentar o inimigo? Porque não tinha vida de adoração, só tinha vida de aparência. Tem pessoas hoje que só vivem de aparência, mas quando vem a luta, eles fogem, eles correm. Quando vem a seara, eles fogem. Davi não. Davi enfrentou Golias. E agora eu vejo Jesus indo diante daquela turba, indo diante do traidor e de toda a sua corja. Agora eu vejo Jesus chegando diante deles dizendo: a quem vocês buscais? Aí os camaradas dizem bem assim, quem sabe o centurião, né? Que o centurião não conseguiu ali no nevoeiro da escuridão do jardim, com tochas, não conseguia discernir quem que era o Jesus ali, porque todos eles eram parecidos. Entendeu? Quem que é o Jesus aí? Olha só. Capítulo 18 de João, versículo 4, 5 a 8. Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Dá uma conferida lá em João, capítulo 18, versículo 4 até o 8. Jesus sabia que eles estavam se aproximando do jardim. Jesus sabia que o mal estava se aproximando. Por que ele sabia, pastor? Por causa da oração. Discernimento. Discernimento não é adivinhação. Discernimento não é fofoca. Discernimento não é murmuração. Discernimento é intimidade com o Pai. Aceite ou não. Quem tem oração e intimidade com o Pai, ele discerne as coisas erradas de longe. Lá vem. E Jesus se levanta e vai ao encontro e fala bem assim: a quem vocês buscarem? E eles falaram: a Jesus de Nazaré. Jesus fala bem assim: sou eu. Sabe quem colocou um passo à frente? Sabe quem pulou na frente? O irmão. Como é que é o nome do irmão? Como é que é o nome do irmão? Aquela benção. Quem que foi lá, né, tentar dar uma de João sem braço, tentar dar uma de que não sabia de nada. Quantas pessoas hoje andam por aí alimentando armadilhas e depois se fazendo que não sabe de nada. Irmão, sabe quem colocou um passo à frente? Próximo versículo diz bem assim, ó: e Judas, o que traíra, estava também com eles. Ó que benção. Em vez de estar no culto, está em outro lugar. Em vez de estar na oração, está em outro lugar. Em vez de estar lá em companhia com Jesus, está lá no meio, na fogueirinha, lá no pátio. Entendeu? Escarnecendo, dando mau testemunho. Muitas das vezes é negando Jesus com as suas atitudes. Agora eu vejo o versículo dizendo bem assim: quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Nossa! Quem sabe o Judas, né, aquela benção, chegou lá para negociar. Olha só, irmão Ciro, presta atenção. Irmão Judas chegou lá para negociar Jesus e falou: olha, vocês vão preparado, que pensa no povo unido, entendeu? Se mexer com um, mexe com todos, entendeu? E ó, vão preparado. Os camaradas lá, eu andei 3 anos com eles. Nem demônio não consegue se levantar contra eles. Entendeu? Aí lá vai os caras se preparar. Só que o Judas, em vez de enviar os soldados para se preparar no jardim de Getsemane, fala: não, vão com correntes, né? Vão com paus, vão com açoites, irmão. Dá uma olhada em Sadraque, Mesaque e Abednego, meu irmão. Não adianta amarrar um crente, não. Sabe o que queima na fornalha? É as amarras do inimigo. Quanto mais tu bate num servo de Deus, mais ele se fortalece. Pastor, mas o Judas, quem sabe, falou: vão preparado. E lá vem a guarda do templo. A Bíblia diz que veio uma corte de soldados, aproximadamente 500 soldados. Aquele jardim nunca estava tão cheio
Pensa num culto abençoado. Não, irmão. Aquela galera toda foi lá para atrapalhar, foi lá para fazer bagunça, foi lá para bater em Jesus. E aí, quando Jesus vai ao encontro e diz, sou eu, aquela turma fica assustada. Entendeu? Aí Jesus fala de novo. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim, deixa estes. Entendeu? Se os discípulos estivessem orando, eles iriam discernir que aquela guerra não era carnal, era espiritual. Mas eles não estavam orando, eles estavam adormecidos. Quando Jesus falou, deixa estes, o Pedro estava no meio destes também. Mas não, o que o Pedro fez? O Pedro passou à frente de Jesus. Quem sabe dizendo assim, Jesus, deixa que eu tomo o controle agora. Deixa que eu tomo o controle. É com espada, então vamos com espada. Irmão, deixa Jesus resolver a situação. Deixa Jesus resolver a situação. Não tente ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Entendeu? Quando Jesus fala, deixa estes, é para você ficar atrás dele e ele na frente. Não você na frente e ele atrás. Agora eu vejo algo interessante. Jesus, ele levantou-se não para fugir, mas para se entregar. Entendeu? Ele estava preparado para o confronto. Aonde que Jesus se preparou, irmã Elisete? Na oração. Foi fácil a preparação de Jesus, irmão Ciro? Não. Entendeu? Não foi fácil. Sabe por que muitas das vezes você tem... Às vezes você olha o irmão lá, ele sendo próspero, o irmão lá, ele tendo sucesso na vida espiritual, na vida material, muitas das vezes, porque ele paga o preço. Ele conseguindo vencer os ataques, vencer muitas das vezes as lutas, porque ele paga o preço. E você muitas das vezes não consegue passar um ventinho. Pastor, estou desanimado de novo. Pastor, estou desanimado de novo, irmão. É melhor você frequentar mais Getsemane. É melhor você frequentar mais um lugarzinho da oração. É melhor você frequentar mais a intimidade com o Pai. Você não vai fugir da guerra, você vai se colocar à disposição da guerra. Olha só, para nós encerrar, a preparação para o sofrimento e morte está concluída. Agora, pastor, paixão começa. Eu vejo aqui que as mãos de Deus agora se retiram e os pecadores agora põem as mãos em Jesus. Agora Jesus, ele sai das mãos de Deus e entra nas mãos dos inimigos. Como o único que nesta noite não foi vencido pela escuridão, ele é entregue à escuridão agora. Todos os discípulos ali, até Pedro, que dizia que estava pronto para ir no lugar de Jesus, foi vencido pela escuridão, foi vencido pela dormência, foi vencido pelo sono. Agora Jesus não. Jesus se manteve ali, na oração intensa. Mas agora chegou a hora de ele ser entregue para os inimigos. Irmão Ciro, e aí, pastor, como é que fica? Jesus, ele conseguiu vencer ou aguentar essa prova porque ele estava na oração. Está preparado, né? Se ele tivesse preparado, não ia aguentar também, né? Ia aguentar não só os pesos, o peso de todo o pecado do mundo. O nosso pecado foi ele que castigou Jesus ali, né? Sabendo que ele, mesmo sabendo que foi traído ali, sabia que foi traído, mas aguentou até o final. E não foi fácil, né? Um grande exemplo que às vezes, se a gente não estiver firme na oração, buscando a cada dia, a escuridão derruba nós. Interessante que os discípulos de Jesus, eles não oravam, eles nem vigiavam. Entendeu? Por isso eles dormiram. Está lá no capítulo 22, 40 a 45 de Lucas. Por que não oraram? Ou por que não oravam?
caíram em tentação e fugiram. Pastor, quando Jesus fala, vigiai para não cair em tentação, muitas pessoas pensam, não, irmão, sabe qual é a tentação que Jesus está falando aqui? É a tentação de negar Jesus na hora da luta. E Jesus estava falando para os discípulos, vocês precisam de oração, vocês precisam orar e vigiar, porque vai vir a luta que vocês vão precisar ser firmes. Sem oração a tristeza nos domina. Sem oração agimos na força da carne. E muitas das vezes as coisas que nós temos que resolver através da oração, queremos resolver através do braço. Queremos salvar através do braço. Queremos educar através do braço. Queremos direcionar através do braço. Não, é através da oração. Sabe como é que Ana teve um filho? Fala aí, minha irmã. Ana, que era perseguida pela Penina. Meu Deus do céu, se for falar da Penina agora, vira noite. Pois é, Ana, ela venceu e alcançou o objetivo dela através da oração, persistência, perseverança, como eu já disse, é perseverar. A tribulação é grande, que muitas das vezes, como aconteceu com ela mesma, faltou palavras, e a única coisa que ela fez foi dobrar o joelho e só balbuciava, né? Não saía nem palavras. Ela só chorava e não saía nem voz, não tinha mais, porque a aflição, a angústia era tanta mas Deus honrou ela, pelo sacrifício, pela persistência, perseverança dela. E hoje nós temos que perseverar, como eu disse antes, né? É perseverar. E nós não podemos, diante da tribulação, diante da luta, desistir. Nós não podemos. Hoje, infelizmente aproveitando o ensejo e contar algo que aconteceu hoje, eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, fulana está viciada na maconha. Mas como? Por quê? Ela falou, ele falou para mim assim, por causa dessa pandemia, ela não está podendo mais ir na igreja, e ela se sentiu vazio, não conseguiu, tá com espaço vazio, e não tinha com que preencher o espaço que ela tinha antes de ir na igreja, de buscar o Senhor. E aí ela foi para as drogas, ela foi a fumar maconha, e agora está viciada. Aí eu penso assim, o espaço que era de Deus, ela deixou o inimigo tomar o espaço. Não perseverou. E que eu digo para os irmãos hoje, que está aí durante essa pandemia, nós temos que buscar o Senhor, mesmo assim dentro de casa, que não poder ir na igreja, ou assistir a live, ou ouvir uma mensagem, uma pregação, ler a palavra, ouvir um hino. A gente tem que se ocupar de alguma coisa da parte de Deus, e não deixar a ficar assim, sem fazer nada para Deus, ou estar reunido com alguém, ou estar buscando, orar com alguém, mas nós não podemos ficar à mercê do inimigo, à disposição, com a mente vazia, e não buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo, como eu já disse, e perseverar, Assim, Ana alcançou a vitória dela, e nós vamos alcançar a nossa vitória buscando o Senhor. Buscando o Senhor, nos fortalecer, ainda que muitas vezes nós não temos força, mas nós temos que buscar. E pedir socorro. Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele chamou os discípulos 3, subamos comigo, E muitas das vezes nós encontramos, às vezes aqui nessa Austrália, onde quer que seja, nos encontramos só. Nós nos sentimos tão só. Mas você tem que lembrar que existe alguém, ou pastor, ou uma serva do Senhor, um irmão. Irmão, vem aqui, vamos orar. Vamos ler a palavra junto, vamos orar junto, Mas nós não podemos ficar só, Deixar um espaço para que o inimigo venha tomar posse. É isso que eu digo. Vamos buscar a presença do Senhor. Amém? É verdade. Agora eu acho interessante, irmã Elisete, que Pedro, aquele que acabara de se apresentar
para Jesus, dizendo: eu estou pronto até para ir no teu lugar. Entendeu? Ele não possui nem mesmo força para manter os olhos abertos na hora da oração. Aqueles que conhecem suas próprias fraquezas e reconhecem a necessidade de orar e vigiar, eles são fortalecidos para não caírem em tentações. Deus não precisa de super-homem. Deus precisa de pessoas humildes, que se humilham. O que é o se humilhar, pastor? É que reconhece que são fracos, reconhece que são pecadores. Hoje nós encontramos pessoas não reconhecendo que são pecadores, mas reconhecendo que os outros têm pecado e não eles. Entendeu? Justificando. Mas Lucas, ele sabia que alguém pode adormecer de tristeza, porque era médico. Lucas sabia disso. Quando a tristeza ela é extrema, todo ser humano, físico e interior, pode desfalecer a ponto de cair em um estado de letargia. Entendeu? E muitas das vezes a tristeza faz você abandonar a intimidade com o Pai. A tristeza faz você se afastar do convívio de casa. A tristeza, como diz a irmã Elisete, faz você pegar outros caminhos para preencher o vazio, que só deve ser preenchido por Deus. Aliás, só é preenchido por Deus. Não tem nada neste mundo, nem dinheiro, nem prazeres, nem luxo, nem nada que vai preencher aquilo que só Deus pode preencher. Mas uma coisa nós aprendemos hoje, através desta live, através desse estudo, é na oração que nós temos vitória. É na oração que nós nos fortalecemos. É na oração que nós nos tornamos fortes. É na oração que nós adquirimos resistência. Para quê, pastor? Para permanecer firme pela causa, firme no caminho, firme na fé. Jesus fala: orai e vigiai, para que vocês não sejam pegos na hora da tentação. Nós queremos orar por você.